que a gente vai discutir agora são medidas de proximidade que eu posso utilizar para definir quais são as instâncias mais próximas entre si, tá? Então, medidas entre pares de instâncias ou pares de ponto no meu espaço de entrada. Então, quando eu tenho instâncias somente com atributos quantitativos, existem algumas que eu coloco aqui, claro que a euclidiana é uma das mais utilizadas, né, que comparam, por exemplo, essas diferenças. Então, D aqui é o número de atributos, tá? Então, quando eu faço a distância entre duas instâncias, basicamente eu faço para cada um dos D atributos, no caso da distância euclidiana, a diferença entre esses valores, entre o atributo 1 da instância I e o atributo 1 da instância J, tá? Então, existem diferentes tipos de distância, tá? A gente vai trabalhar bastante com a distância euclidiana, né? Às vezes a distância de Manhattan, mas eu chamo a atenção, né, como eu vou mostrar aqui, então só para enfatizar que D é o número total de atributos, né? Eu chamo a atenção que a medida da distância influencia na decisão, na formação dos clusters, porque essas distâncias, como vocês podem ver, retornam coisas diferentes. Então, no momento que eu estou comparando diferentes distâncias entre diferentes pares de instâncias, eventualmente uma pode me retornar que o par 1 é mais próximo e outra que o par 2 é mais próximo. Então, aqui eu estou mostrando somente o cálculo para um par de instâncias, supondo, por exemplo, xi com o valor 0.5043 e xj com o valor 1 e 0.57, certo? Então, aqui são diferentes estratégias, tá? E aqui a gente pode visualizar para essas três distâncias, a de Manhattan, Euclidiana e a distância de Chebyshev, o que exatamente elas estão computando, tá? Então, a distância euclidiana é a distância da reta entre os pontos, a de Manhattan é a soma dessas diferenças em todas as dimensões, então aqui eu estou colocando duas dimensões para facilitar, mas ela soma, e a de Chebyshev, ela pega o valor da distância máxima, ou seja, da dimensão com distância máxima, tá? Então, aqui, entre P e Q, eu tenho aqui essa distância, né? Vamos supor em X e uma distância em Y, e a distância em X é muito maior que a distância em Y, então ela é a distância entre P e Q. Existem vários tipos de distâncias para atributos quantitativos, né? Para atributos qualitativos, também nós podemos usar, por exemplo, a distância de Hamming, que verifica, né, para um determinado, entre dois pares de distância, em quantas posições elas são diferentes, né, entre si. Então, se um determinado atributo, né, para cada um dos atributos, se esse atributo 1, né, é diferente entre essas instâncias, então eu conto 1, ou seja, a distância vai ser maior conforme o número de atributos com valores divergindo entre o par de instâncias, tá? Se eu tenho, aqui eu mostro um exemplo antes, né, se eu tenho aqui duas instâncias A e B, eu tenho atributo 1 e atributo 2, então atributo 1 é, por exemplo, qual é o tipo de transporte, o atributo 2 é alguma categorização, né, definida pelo usuário. Então, o atributo 2, ambas as instâncias têm um valor bom, e para o atributo 1, a instância A tem valor carro e a instância B tem valor ônibus. Então, a distância de Hamming entre A e B é 1, porque o A de carro e ônibus vai me retornar 1, porque os valores são diferentes, e o A, né, o retorno dessa função A de bom e bom vai me retornar 0, porque eles são exatamente iguais. Tá? Então, essa seria uma forma de fazer o cálculo de distância para atributos qualitativos. Se eu tenho atributos quantitativos e qualitativos, nós podemos utilizar uma composição de medidas de proximidade, né? Ou seja, uma distância euclidiana, por exemplo, para dados quantitativos e a distância de Hamming para dados qualitativos. Eu deixo aqui uma referência de um artigo que discute toda uma variedade de medidas de proximidade, tá? Inclusive vantagens, desvantagens, complexidade no cálculo, diferentes aplicações. E acho que é interessante para quem está trabalhando com essa parte de medida de similaridade, que eventualmente, por exemplo, a distância euclidiana não é a melhor para a gente definir clusters, né? Muitas vezes, por exemplo, faz mais sentido eu verificar correlação nos dados, porque para mim a distância absoluta não é mais importante, mas o comportamento, né, a correlação assim de aumento e diminuição para um determinado atributo, por exemplo, é mais importante do que a diferença exata entre eles. Tá? Então é bem interessante dar uma olhadinha nesse trabalho, quem se interessa pelas medidas. Então aqui eu deixo o nome do artigo, né, e como vocês podem ver tem outras
medidas aqui de distância. Então, isso é uma referência futura. Bom, quais são as etapas da tarefa de agrupamento? Em primeiro lugar, eu tenho que preparar os meus dados. Nós vamos ter ainda aula sobre pré-processamento de dados, mas eu chamo a atenção que no capítulo 3 do nosso livro de referência da disciplina, né, que é Inteligência Artificial, uma abordagem de aprendizado de máquina, tem toda essa discussão sobre pré-processamento de dados, e uma etapa muito importante é a normalização, porque nós vamos trabalhar, na maioria das vezes, com cálculo de distância, né, por exemplo, uma distância euclidiana, e elas são afetadas pela escala dos dados, né, atributos que variam numa escala maior, consequentemente vão ter uma distância normalmente maior, então eu preciso fazer essa normalização. Depois eu tenho a definição da medida de proximidade, que aí varia muito com base no contexto, nos tipos de dados, escala de atributos, então esse tipo de referência que eu mostrei para vocês pode ajudar nessa escolha. Depois eu faço, de fato, o agrupamento dos dados, aplico um algoritmo de agrupamentos ou de clustering, faço a validação dos resultados gerados, a gente vai discutir sobre isso, e por fim a interpretação. Eu quero examinar cada um dos clusters e verificar se a relação que ele me mostra ali entre instâncias de um mesmo grupo, se de fato faz sentido, né? Então, uma avaliação mais subjetiva. Bom, a gente vai falar do agrupamento dos dados e da validação, tá? A parte de preparação de dados, como eu comentei, nós vamos ter uma aula sobre isso, né? Mas lembrem que a parte de normalização, que nós já discutimos quando falamos lá de aprendizado supervisionado com KNN, por exemplo, nós já discutimos essa estratégia de normalização. Bom, os algoritmos de clustering, eles podem ser classificados de acordo com a existência ou não de sobreposição entre clusters. Então, os hard clusters são aqueles clusters que não têm sobreposição, cada instância pertence a um único cluster. E os soft ou fuzzy são aqueles que podem se sobrepor. Isso quer dizer que as instâncias, elas têm um grau de associação com cada cluster. Isso quer dizer que eu posso ter uma instância associada a dois clusters, mas num cluster, por exemplo, uma associação mais forte com o outro. Além disso, esses clusters podem ser, os algoritmos, desculpem, podem ser classificados de acordo com o tipo de estrutura gerada. Pode ser uma estrutura particional, em que eu tenho um único particionamento dos dados, ou uma hierárquica, que eu tenho uma sequência alinhada de partições, e que aí cabe a mim analisar aquela informação e verificar de fato qual é a configuração de clusters que eu vou assumir. Tá? Isso não quer dizer, de novo, que essa sequência alinhada de partições não quer dizer que as instâncias estejam em mais de um cluster. Quer dizer que eu tenho múltiplas configurações possíveis com números variados de clusters. Então, na nossa disciplina, nós vamos falar de hard clusters, são aqueles em que as instâncias estão associadas a um cluster, e a gente vai falar das duas estratégias de agrupamento, particional e hierárquica. Nessa aula, nós vamos falar sobre clustering que adotam estratégias por partição. Então, o principal algoritmo que trabalha com partição, né, a geração de agrupamentos por partição, é o algoritmo Caminhos. Ele é o algoritmo mais tradicional na análise de agrupamentos, por isso eu vou começar a explicação a partir desse algoritmo. A ideia geral do algoritmo de Caminhos é seguir a estratégia de partição, né, em que eu gero hard clusters, cada instância associada a um cluster, e eu gero uma partição no meu espaço de entrada. E o objetivo é gerar K clusters a partir dos meus dados, onde esse K, eu já saliento, é um parâmetro de entrada para o meu algoritmo. Eu preciso especificar, o usuário precisa dizer, com base nesses dados, encontre 3 clusters, ou encontre 4 clusters. Bom, como é que funciona o algoritmo Caminhos? Certo? Então, aqui eu tenho uma ideia, por exemplo, de um Caminhos executado com K igual a 3. Eu estou indicando que eu quero encontrar K clusters, né? 3 clusters. Esse algoritmo ele faz uma busca iterativa por K partições, adotando o conceito de um centroide. O que é um centroide? O centroide ele é basicamente a média de todos os pontos associados a um cluster. E cada cluster é representado pelo seu centroide. Aqui eu estou mostrando o centroide de cada cluster, né, através desse símbolo aqui, desse ponto que é a cruzinha. Então, o centroide ele é um protótipo, uma representação de um cluster, e ele é obtido através da média de todos os pontos, ou seja, qual é o valor aqui de x desse centroide? É eu somar o valor de x de todos os elementos nesse cluster e tomar a média.
Qual é o valor de Y desse centroide? Eu pegar o valor de Y de todos os elementos nesse cluster e também calcular a média. Então, isso me dá um centroide, que é o meu protótipo, é o que representa o meu cluster. As instâncias que nós temos, né, nos nossos dados vão ser associadas aos centroides mais próximo delas, formando uma partição. Então, a ideia desse algoritmo é para cada instância, ele vai escolher qual é o centroide mais próximo dessa instância e vai atribuir essa instância a esse centroide. Então, por exemplo, essa instância aqui em vermelho, ela está mais próxima desse centroide aqui, do cluster vermelho, do que para o verde. Então, ela vai ser associada ao cluster vermelho em função de estar mais próxima desse centroide. E a chave do funcionamento desse algoritmo é que os centroides vão ser ajustados iterativamente com base nessas instâncias que foram associadas a eles. E claro que a gente vai ver que esses centroides eles vão ser inicializados com alguma estratégia, por exemplo, aleatoriamente dentro desse espaço. E com isso eu vou gradativamente, né, iterativamente, verificando para cada instância qual é o centroide mais próximo. Eu faço isso para todas as instâncias, então cada instância vai ser associada a um centroide. Ao final desse processo de analisar todas as instâncias, eu verifico para cada centroide quais são as instâncias que foram associadas a ele e eu recalculo o valor desse centroide, ou seja, eu recalculo a média entre os atributos para gerar um novo valor de centroide com base nas instâncias que agora estão associadas àquele centroide. Então, antes da gente discutir, né, o funcionamento mais detalhes descobrindo o algoritmo Caminhos, nós vamos falar sobre algumas aplicações. Então, por exemplo, o algoritmo Caminhos, eu posso usar ele para descoberta de classes de forma não supervisionada, tá? Os dados podem ter uma classificação implícita, ainda desconhecida ou indisponível, porque lembrem que o processo de anotar, rotular dados é algo custoso, e eu posso utilizar o Caminhos para achar essas classes e eventualmente dizer, bom, todo mundo que está no cluster ali vermelho vai ser classificado como X, né, com base no meu domínio. Eu posso também, por exemplo, utilizar para agrupar imagens de dígitos escritos à mão. Eu sei que o meu K é igual a 10, porque eu tenho dígitos de 0 a 9, e eu posso, por exemplo, aplicar isso para analisar as imagens, né, as entradas, né, com base nos valores dos pixels, e determinar, por exemplo, quais imagens se referem ao dígito 0, dígito 1, 2, assim por diante. Tá? E aí aqui é interessante porque eu sei, né, a priori qual é o valor de K. Eu também posso usar o algoritmo Caminhos como uma ideia de pré-processamento ou redução de dimensionalidade. Eu posso tanto substituir quanto complementar o vetor de atributos com o número de cluster, certo? Por exemplo, eu faço uma análise de agrupamento com dados, mesmo dados rotulados, e eu consigo verificar, né, por exemplo, que esses dados se agrupam em diferentes clusters e eu posso, inclusive, adicionar um índice de cluster como um novo atributo, né, porque a gente está assumindo que essas características pertinentes, né, desses objetos vão levar a similaridades que são refletidas nos clusters, tá? Então, são formas de utilizar o algoritmo Caminhos não só para gerar agrupamentos, né, como também para tentar fazer classificação ou um pré-processamento de dados. Bom, vamos falar agora do algoritmo Caminhos, o seu funcionamento. O algoritmo, ele recebe um conjunto de instâncias ou pontos, né, representado pelos seus atributos, K, que é o número de partições, e D, que é a minha medida de proximidade ou distância. Eu tenho que definir isso como um parâmetro. A minha saída são K vetores representando o centroide dos clusters. E é claro que com isso eu consigo também definir, né, muitas implementações inclusive fazem isso, qual é o cluster associado a cada instância. Então a instância 1 está no cluster A 2 está no cluster B, a 3 está no cluster A e assim por diante. Mas de fato a saída deles são os centroides, e com base nos centroides a gente consegue definir a formação dos clusters. Então, o algoritmo começa posicionando K centroides em pontos aleatórios no meu espaço de entrada. Esse K depende do número de partições que a gente definiu. E essa inicialização aleatória, a gente pode discutir depois, né, que podem haver algumas estratégias para não ser simplesmente aleatório, mas em princípio vamos assumir que é aleatório. Então, se eu tenho, por exemplo, dois atributos variando cada um entre 0 e 1, ele vai sortear uma combinação aleatória para o atributo A, um valor entre 0 e 1, o atributo B, um valor entre 0 e 1, e ali vai posicionar o meu centroide inicialmente. Ele vai fazer isso para cada centroide, para cada um dos K clusters que a gente espera encontrar. Depois, enquanto houverem alterações nas associações de instâncias aos clusters, ele vai fazer o seguinte: para cada uma das instâncias nesse meu dado de entrada, ele vai encontrar
o centroide mais próximo com base na medida de distância que a gente definiu. Então, ele vai achar qual é o centroide que retorna a menor distância para essa instância. E aí ela vai associar a instância a esse cluster J, cujo centroide é o mais próximo. Então, ele vai fazer isso para cada uma das instâncias, certo? E depois, para cada cluster, ao fim desse processo, né, ele vai avaliar de novo, ou atualizar o valor do centroide com uma média de todos os pontos que foram associados a esse cluster. Então, a ideia de não haverem mais alterações nas associações entre instâncias e clusters é porque, eventualmente, esse passo aqui, né, onde cada instância é analisada para verificar qual é o centroide mais próximo, vai retornar exatamente a mesma composição atual, ou seja, eu tento atualizar o meu centroide, mas toda instância já está associada ao seu centroide mais próximo. Não tenho mais como mudar, porque mesmo atualizando o valor do centroide, né, continuou a mesma composição, ou seja, eu já cheguei na convergência do meu algoritmo. Então, esse é o ponto de parada, é quando eu não tenho mais alterações na associação instância-centroide após fazer a atualização do centroide com base nas instâncias que estão associadas ao cluster que ele representa. Tá? Nós vamos ver um exemplo disso na prática. Tá? Então, essa distância, por exemplo, pode ser a distância euclidiana. Eu vou trabalhar com essa distância, né, como nos nossos exemplos, mas lembrem que isso depende muito do contexto que a gente está trabalhando. Tá? Eu posso variar. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo iterativo desse algoritmo. Nós temos aqui as instâncias, tá? Aqui representadas, né, em bolinhas. Eu tenho aqui o meu centroide, então inicialmente aqui eu tenho esse centroide aqui, o amarelo e o vermelho. E aqui, só para fins de visualização, eu estou traçando essa reta exatamente na metade, né, dessa distância entre esses dois centroides para facilitar a nossa através da visualização a qual centroide cada instância vai ser classificada. Então, todo mundo que está aqui acima dessa reta seria associada ao centroide amarelo e todas as bolinhas das instâncias abaixo dessa reta seriam associadas ao centroide vermelho. Então, isso é só para fins de visualização, porque de fato o que o algoritmo vai fazer é calcular a distância dessa para essa e dessa para essa e ver qual é a menor. E depois dessa para amarela e dessa instância para vermelha e assim por diante, certo? Depois que ele faz essa associação, ou seja, só para mostrar aqui para vocês, então, todo mundo que está aqui em amarelo, todas essas instâncias seriam associadas ao centroide amarelo, certo? Todas essas instâncias aqui, que eu estou circulando aqui em vermelho, seriam associadas a esse cluster centroide aqui vermelho. Então, depois que o algoritmo faz isso, o que ele pode fazer agora? Bom, inicialmente o meu centroide amarelo tinha essa posição. Agora, com base em todas essas instâncias que eu associei a ele, eu preciso atualizar a posição dele, porque ele é sempre o ponto médio entre os dados que estão associados a ele. Então, eu atualizo o valor, né, desse atributo em X, desse atributo em Y, a partir da média dos atributos X e Y de cada uma dessas instâncias associadas a ele. Então, o centroide amarelo vai ser atualizado para essa posição aqui e o centroide vermelho para essa posição aqui. Bom, isso eu fiz a primeira atualização, agora tem a segunda atualização. Então percebam que nessa segunda atualização eu tenho o meu centroide aqui, né, que foi a posição em que ele foi atualizado, o vermelho aqui, a posição em que ele foi atualizado, e agora eu faço uma nova verificação de quais são as instâncias, qual é o centroide mais próximo para cada instância. Então agora o meu centroide vermelho está aqui, e de novo eu traço essa reta só para nos ajudar a identificar qual é mais próximo, tá? Então todo mundo que está aqui à esquerda dessa reta vai ser associado ao centroide vermelho. Então todas essas aqui, então vejam que essas duas instâncias amarelas, que antes estavam associadas ao centroide amarelo, vão passar a estar associadas ao centroide vermelho, tá? E todas essas instâncias aqui, à direita dessa reta, vão estar associadas ao centroide amarelo. E aí, de novo, eu faço uma nova atualização. Então, percebam que aqui vai ser a nova posição do centroide vermelho após essa atualização, ou seja, associando essas instâncias agora ao centroide vermelho e não mais ao amarelo, e aqui a posição do novo centroide amarelo. Certo?
Bom, então eu fiz a segunda atualização e ele vai continuar fazendo atualizações, até que eu não consiga mais atualizar, porque todo mundo já está, todos os centroides já estão com as suas instâncias, né, estabelecidas, associadas, e não houve mais uma alteração de uma instância, né, passando de um centroide para outro. Então aqui ele faz mais uma atualização desses centroides, e esse centroide vermelho, né, que antes estava aqui, passa a estar aqui, e o amarelo também se desloca um pouquinho. Então percebam que o quanto ele se desloca vai diminuindo essa distância, né? É claro, porque inicialmente eu tenho valores aleatórios, e à medida que eu vou atualizando o centroide, né, é natural que esse centroide vai ficando bem mais próximo das instâncias, então a correção que a gente vai fazendo vai ser cada vez menor. E aqui depois, né, a gente tem a última atualização aqui, depois da quarta atualização, basicamente eu tenho aqui os meus clusters definidos. Então percebam que eu parti desse tipo de cluster, que o amarelo e o vermelho, para esse aqui final, né, em que eu tenho aqui o vermelho, aqui, essa é a minha composição do cluster vermelho, e o cluster amarelo vai ser essa composição aqui, cada um representado pelo seu protótipo, que é o seu centroide. Então, esse é o funcionamento do K-means, né? Ele basicamente vai fazendo essas comparações, cálculo da distância das instâncias para os centroides, sempre corrigindo, né, para que as instâncias estejam associadas ao centroide mais próximo, e a cada iteração, a cada passada, né, por todas as instâncias, ele recalcula o centroide a fim de ver se houve alguma alteração e se por isso o valor do centroide tem que ser atualizado. Esse algoritmo termina quando não tem mais alterações nas instâncias associadas a cada cluster e, portanto, não preciso mais atualizar os centroides. Aí o retorno dele é justamente o valor do centroide, né, a partir do qual eu posso já extrair a composição dos clusters, ou a implementação mesmo pode já retornar os centroides com um vetor indicando qual é o cluster de cada instância.